do Senhor Jesus e já abra ela comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Amém. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 7. Assim que você já foi encontrando, já vai ficando de pé em reverência à palavra de Deus, é claro. Versículo de número 1 em diante, que diz assim. Quem já achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim, amados: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Você imagina, o Espírito Santo de Deus veio, falou com Jeremias e disse: põe-te à porta, na frente da igreja, na frente do templo, da casa do Senhor. E ele agora começa a alçar a sua voz, falar em alto e bom som. Ficou claro isso, né? Para todo mundo que vinha adorar o Senhor. Só que olha a palavra, gente. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu já disse outro dia aqui na igreja, eu falei: queridos, muitas pessoas elas vêm e dizem assim: é isso que eu te digo. Só que quando você vai para a Bíblia, você não vê Deus ele falando: eis que eu te digo. Deus ele fala: assim diz o Senhor dos exércitos. Ele se autodeclara. Ele está falando: sou eu que estou falando, e não esse que eu te digo. Pastor, mas será que Deus não fala assim também? Bom, Deus pode falar? Pode, Deus é Deus. Ele fala como ele quer, esse fato. Mas se formos ao pé da Bíblia, e é melhor irmos pelo que está escrito, a forma e a linguagem do Senhor, ela é uma só. Amém, igreja? Você não sabe? Vamos supor aqui, vamos lá, vocês que são mães, se você coloca os seus filhos para escrever uma carta, eu duvido você não saber quem escreveu cada carta. Não pela caligrafia, porque pode bater também, né? Ninguém vai saber a caligrafia, mas pela forma como se expressa. Amém. É assim ou não é? Ficou claro isso? Amém. A forma de Deus falar, ela é uma só. Deus tem muitas maneiras de se pronunciar assim, mas se torna uma só. Amém. A voz do Senhor, ela não traz dúvida. Quando Deus fala, não se traz confusão, não se traz variações de dúvida. Será que foi Deus que falou? Não. Tanto é que Jesus ele disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Amém, igreja? Então, olha o que está dizendo agora, versículo 3: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos. Amém, igreja? Amém. E as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Amém. Amém, igreja? Amém. Você acredita que Deus ele tanto traz como ele também tira? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Isso é forte, hein? Glória a Deus. Deus estava dizendo, e é claro que vamos explanar muito mais isso aqui,
estão à porta da casa do Senhor, as pessoas chegando. Já pensou? Coloca o diácono Marcos ali na porta do lado de fora, o obreiro Luciano coloca do lado de fora, e eles começam a proclamar isso aqui. Glória a Deus. Não deles, mas do Senhor. E a forma como vai ser dita isso é uma palavra de que, igreja? De conserto. Diga assim comigo: conserto. É uma palavra de conserto. E começa a dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Na casa de Deus só habita quem Deus é. Verdade ou não é? Sim ou não? Só habita quem Deus quer. Pastor, misericórdia, não, glória a Deus. E se estamos aqui é porque Deus Ele quer. Amém ou amém? Eu te pergunto, você crê na palavra? Você crê que essa é a palavra de Deus? Então faça o seguinte: coloque esse livro sagrado na altura do seu peito, do seu coração, e declare com muita fé assim comigo: eu sou. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Senhor, faça com que essa palavra esteja em minha boca e em meu coração, não só para guardar, mas também para as praticar, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com nosso Senhor. Santo Deus e maravilhoso Pai, eu peço sim o seu favor, a sua bênção, a sua graça divina, para ministrar, para falar, para pregoar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Eu peço mesmo ao Senhor que remova todo empecilho, todo embaraço, todo atrapalho, todo e qualquer obstáculo, tudo que queira atrapalhar até mesmo o fluir desta mensagem, desse nosso culto ao Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que a tua presença ela permaneça nesse lugar, que a graça do Senhor venha superabundar sobre todos hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, e aplauda bem forte o nome de Jesus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Diga glória, 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 glória a Deus, aleluia. Diga amém, Jesus. Podeis tomar o seu assento. Amados, não leve a mão, mas vou tirar essa gravata aqui. Ufa, agora fica melhor, né? Assim é que não respira direito, né? Meu pai, não sei o que aconteceu, a camisa encolheu. Minha gente. É lavagem, cachorro. É lavagem, está encolhendo. Menina, agora dá para respirar. Queridos, vamos nos aprofundar mais nesta palavra aqui em nome de Jesus. Amém? Já ficou claro a você o que Deus está fazendo aqui através de Jeremias? Entendamos uma coisa: naqueles tempos, assim também é hoje, só que hoje nem todo mundo, entenda a expressão que eu vou colocar aqui, dá o valor devido ao profeta que tem, ao pastor que tem, ao sacerdote que tem. Muitos, por muitos escândalos, por tantas coisas feias e erradas, acabam generalizando e achando que todos são o quê? Iguais, que todos fazem a mesma coisa, que quem erra não se arrepende, é uma farsa, é uma capa, é de aparência, e por aí sucessivamente. Então, infelizmente, nem todos dão a honra devida ao pastor que se tem, ao sacerdote que se tem, ao profeta que Deus levantou e colocou sobre a sua vida, infelizmente. Mas a gente também louva a Deus por aqueles que não perderam o temor, o respeito e permanecem valorizando o sacerdote que tem sobre a sua vida. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós sacerdotes somos aqueles que velamos pela vida de todos, que tem o dever e a missão de estar em contínua oração e ter o cuidado para com todos. Porém, olha o que a palavra de Deus diz. Naquele tempo, Deus ele vai levantar
um profeta chamado Jeremias. E as pregações de Jeremias, minha gente, é de deixar a gente de cabelo em pé. E as pessoas, elas já não tinham, por elas estarem na verdade frias na caminhada, frias na fé, elas já não tinham mais aquela espiritualidade ou aquele temor ou reverência para com o homem de Deus que ali estava, a ponto da Bíblia mostrar o seguinte: mas pastor, talvez você se diga, mas ali eles estavam indo para a casa de Deus adorar, então quer dizer que eles estavam na presença de Deus. A gente vai dar sequência. Deus, ele está colocando para ele, não é uma ameaça que Deus está botando para eles, mas Deus, ele está dando um aviso. Já ouviu aquela expressão, avisa que amigo é? Avisa que amigo é. Deus está muito triste com eles. Mas pelo quê? Por que Deus está assim com eles? Justamente por alguns pontos que nós vamos abraçar já. Mas olha o que diz a palavra no versículo 4: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, olha o que Deus está falando, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Você vê que não está com nada adorar coisas que não convém. Deus está dizendo que isso é para o seu próprio mal. Versículo 7, Deus colocou as condições. Agora versículo 7: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Isso é um alerta que Deus ele dá. Cuidado com as coisas que você ouve. Amém, igreja? Cuidado. Muitas são palavras o quê? Falsas. Deus está sendo claro a isso. Cuidado. Aí Deus ele diz assim, ó, versículo 9: furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal. Baal era justamente um Deus, entre aspas, que não é Deus coisa nenhuma, mas um demônio, porque Baal quer dizer Senhor. Então quando os profetas de Baal, eles diziam assim: vamos adorar ao Senhor, só que o povo ficava ali, qual o Senhor? E ali se queimava incenso, se fazia ofertas, se fazia sacrifícios, porém não era ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, mas era feito a quem? A Baal. Era feito a um demônio, a uma entidade, a qual eles criam os seus seguidores e ainda levavam uma pancada de gente do povo de Israel àquela vida, aquela, vamos dizer assim, aquela idolatria, aquele culto pagão. Aí Deus ele está furioso, e Deus está dizendo, e queimareis incensos a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É uma pergunta, porque às vezes a pessoa ela diz: mas eu tenho um livre-arbítrio, mas será que dá para servir a dois senhores? Hein, gente? Será que dá para servir? Não dá. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao diabo. Não tem como servir dois senhores.
E você sabe que o diabo, ele procura imitar Deus em tudo. No que ele pode, ele imita. O diabo sempre quis seguidores. Ele tem ou não tem hoje em dia? Sim ou não? Tem. O diabo sempre quis ser louvado. Ele tem pessoas que o louvam, sim ou não? Sim. Canções que são destinadas a ele. Pega só uma análise bem. Eu vou só citar uma canção secular aqui que todo mundo conhece, da cantora Ivete Sangalo. Eu acho que é Poeira o nome da música. Se você pegar a letra daquilo ali, é um louvor a Satanás. A minha sorte grande, ela diz, foi você cair do céu. Quem caiu do céu? Satanás. Jesus, ele disse isso: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ela diz, vamos lá, minha sorte grande foi você cair do céu. Ela fala que é a paixão verdadeira dela. É lindo o teu sorriso, me ajuda aí. Lindo os teus olhos. E ela ainda diz o nome, meu anjo. Opa! Satanás era o que antes de ser Satanás? Você acha que ele deixou de ser um querubim? Não. Por quê, pastor? Porque querubim é uma classe. Miguel, a que classe esse anjo pertence? Dos arcanjos. Se você estuda angiologia, você vai entender isso. Serafins é uma outra classe. Tronos é uma outra classe. Potestade, muita gente leva esses pontos aqui só para demônios. Não, são classes. Classes de anjos. Porém, existem aqueles que caíram, por isso que a Bíblia chama os de anjos caídos. Mas Lúcifer é um querubim. Porém, um querubim o quê? Caído. Uma unção que é liberada, essa unção, ela não é. Eu vou usar um termo aqui para você. Você vai entender agora. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Eu fui ungido a pastor, fui consagrado. O azeite foi derramado sobre minha cabeça. Eu posso me tornar um pastor desviado, sim ou não? Pode. Eu deixei de ser pastor? Não. Porém eu estou o que? Caído. Quem compreendeu isso aqui? Você está entendendo? Eu não tenho, aí está repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho mais a unção de Deus. Eu não tenho mais a presença de quem? De Deus. Mas aquilo que foi me dado lá, qual me tornei, permanece. Porém, isso aqui caiu. Então, Deus não tem mais nada comigo e eu, infelizmente, não estou tendo mais nada com Ele. Ficou claro isso? Deu para entender? Então, olha só. Aí ela vai dizendo, meu anjo querubim, né? Tem partes mais da música aí, eu não estou lembrado. Que ela fala o quê? Que quando caiu, levantou o quê? Poeira. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Do versículo 1 para o versículo 2, teologicamente falando, há um espaço enorme de tempo que nós não sabemos quantos anos, quantos séculos, quantos milênios, quanto tempo se passou. Porém, quando entra no versículo 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, em outras traduções se movia, né, sobre a face das águas. Detalhe aqui, por que está assim? Foi justamente, teologicamente falando, diz que foi devido à queda de Satanás e a terça parte dos anjos, porque o inferno não existia. Você está entendendo? Deus criou nesse momento, quando lançou eles de lá de cima para baixo. Então, quando caiu, houve uma vasta destruição. Tem gente que até hoje diz: eu não acredito que dinossauro existiu. Pois é, mas os fósseis estão aí, né? Então, se tem esses fósseis, então o dinossauro existiu. E no livro de Jó, embora não usar o nome dinossauro, porque isso é questão científica, mas fala de animais enormes, gigantescos, que viviam naquele tempo, porém distante dos homens. Você está compreendendo isso? Então, dá-se a entender, porque o livro de Jó é o livro mais antigo do mundo.
o livro mais antigo. Então dá-se a entender que era justamente esses seres, esses animais. É utilizado outros nomes que eu não estou lembrando agora, mas você vai pegando os dados científicos, vai se comparando aos dinossauros, aquilo que a gente conhece hoje como dinossauro. Olha que coisa. Aí caiu. Se caiu, levantou o quê? Poeira. Ela diz na música, em alguns momentos, que chegou, me deu um laço, mandando bem no compasso, com um amor que não é brincadeira, você acha? Jesus, ele disse assim: vigiai, cuidado com o laço do passarinheiro. Não é Deus que laça a gente, o diabo é que quer laçar a gente. E ela fala: chegou, me deu um laço, mandando no pedaço. O diabo quer mandar ou não? Sim ou não? Sim. Mas você vai dar lugar para isso? Você vai deixar? Você vai permitir? Olha como isso é profundo. Está claro de entender isso aí, gente? É muito sério. Eu vou resumir, eu não vou entrar mais em detalhes, mas é uma lista. E sempre trazendo alusão ao que a palavra de Deus diz, cuidado. Só que olha só, é um louvor declarado para quem? Para Satanás. Está dizendo que ele é feio? Está dizendo que ele não presta? Vai ver a outra música. Vai buscar a Dalila, da própria Ivete Sangalo. Vai buscar a Dalila. O que é que Dalila representa? É uma figura de Satanás. Uma figura daquela que conseguiu derrubar um homem de Deus. Você está compreendendo isso? Sansão era de Deus ou não? Sim. Sansão tinha um voto de Nazireu. Não se poderia passar navalha nos seus cabelos. Era algo entre ele e Deus. E ele confessou para aquela mulher, se deixou seduzir por ela, contou para ela contou para os filisteus, não deu outra. Aquele homem perdeu as forças dele. Não é que de fato a força dele estivesse no cabelo, mas era o Espírito Santo que estava dentro dele. E ele tinha a força que, nossa, derrubava 1000 homens facilmente. Derrotava um leão rasgando a boca dele facilmente. O homem mais forte do mundo. Um homem forte. O homem, os filisteus tinham medo. Podia vir quantos viessem, nada machucava, nada. Não é sobrenatural isso, minha gente? Fala a verdade. Mas o diabo ficou sempre ao derré. Uma hora ele vai contar, uma hora ele vai dizer. E quando se passa a navalha nos seus cabelos, é quebrado o quê? O voto. É quebrado a aliança que ele tinha com Deus. Ele quebrou o voto do nazireado. Jesus era nazireu. Nunca se passou navalha nos cabelos de Jesus. Por isso que todo mundo entende que o cabelo de Jesus era o quê? Era grande, era comprido. Olha que coisa. Avançando aqui rapidamente para não ficar só nesses pontos. Então, até aí está muito fácil de entender, amém, igreja? Amém. Mas quando o cabelo dele foi cortado, ele achou que podia vencer ali, tomou um revério muito grande, apanhou, mas apanhou tanto, e ele sem entender, porque ele estava agora sentindo aqueles machucados, estava tudo aquilo acontecendo contra ele. Daí ele viu o cabelo dele curto, mas achando que Deus ainda era com ele. Deus não era mais. Ele foi colocado como bobo da corte. Os filisteus, a plateia, todos zombando, falando horrores contra ele, lançando palavras de blasfêmia contra o seu Deus, o Senhor nosso Deus. Arrancaram os 2 olhos dele, amarraram ele e ele ficava empurrando o moinho. E as pessoas jogando coisas nele. Olha isso. Não é o que o diabo faz. Ele não quer colocar você a humilhação, a vergonha mais explícita possível. É aquilo que a gente sempre fala, o diabo ele não brinca de ser diabo. Por isso que a palavra ensina que ele só quer o que? Uma brecha. Não é assim? Só uma brecha. E a ruína desse desgraça é grande, gente.
E ela pode ser sentida, infelizmente. Ele chora, e ele começa a falar com Deus, as pessoas jogando as coisas dele, ele empurrando, ele moindo, ele chora, porque ele não sente mais a presença de Deus. Ele não sente mais o que ele estava sentindo antes. Lembra muito a Davi, que Davi ele grita, ele não come mais, não dorme direito, e ele pede para Deus fazer o que quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser, só não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi, no primeiro dia que ele não sentiu a unção de Deus, ele ficou que nem um louco. Tem algo diferente. E ele começa a chorar na presença de Deus. E ele sabe que era por causa do seu pecado, né? A gente conhece a história. Aí Deus ouve a oração de Sansão e ele fala: Senhor, me use pela última vez. Me encha da tua presença, me encha com o teu Espírito Santo pela última vez, e faça com que todos esses meus inimigos, todos esses que estão blasfemando do Senhor, todos eles sejam derrotados. Sansão, ele sente a presença de Deus ali novamente, pela última vez. Ele vai se aproximando, ele sai dali, as pessoas não estão entendendo, continuam dando gargalhada, jogando coisas podres dele. Ele vai se aproximando de 2 colunas, e ele vai lá, porque ele está cego, e na medida que ele encosta em uma e ele sente a outra, foi o suficiente. O Senhor o enche com aquela força poderosa, e esse homem com as 2 colunas, ele empurra. E a estrutura daquele lugar vai de cima a baixo, e todos os filisteus que ali estavam, todos eles morreram. Não ficou um para contar a história. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos os que ali estavam. Pastor, e Sansão morreu junto também, porque desmoronou tudo, né? Caiu tudo. Olha como são as coisas. Aí a gente volta para esse ponto. Os pais antes de voltar nesse ponto aqui rapidamente, os pais de Sansão tinham alertado: meu filho, será que não existe nenhuma mulher bonita que te chame a atenção aos olhos em nosso povo? E ele disse o quê? Mas eu gosto de quem? Da Dalila. Mas ela é filisteia. O culto dela não é o nosso Deus. Você está entendendo? O culto dela é pagão. Ela não tem parte nenhuma com o nosso povo. E nem se converter ela quer. Você acha que ela quer largar a vida mundana dela? Você acha que ela quer largar a vida absoluta que ela leva? É aquilo que a gente sempre fala. É muito mais fácil uma pessoa do mundo levar uma que está dentro da igreja para o mundo, do que uma pessoa dentro da igreja conseguir trazer. Pastor, quer dizer que isso nunca pode acontecer? Pode, mas eu estou dizendo que é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque já basta as lutas internas que eu e você temos todos os dias. É assim ou não é? Todos os dias. E se tiver mais um para querer desandar, irmão, aí arrebenta tudo. Olha o que acontece. Voltando aqui para a questão da palavra de Deus, nesse aspecto aqui de Jeremias, Deus está avisando a eles, e Deus sabe que se eles continuarem se misturando com as outras culturas, eles irão se perder. Eles irão se perder. E a Bíblia diz, amados, de uma maneira muito bem clara, vai comigo, deixa marcado Jeremias, mas vai comigo em Provérbios, no capítulo de número 10, por favor. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 27, amados. Veja o que diz a palavra: o temor do Senhor aumentará os dias, diga glória a Deus, Glória a Deus. mas os anos dos ímpios
serão o que, minha gente? Abreviados. Vou repetir. O temor do Senhor, isso é, temor no sentido de respeito, amém? O respeito ao Senhor, o respeito à palavra do Senhor, o respeito ao que Deus ele já estabeleceu, te gerará, a mim e a você, aumentará o quê? Os nossos dias. Mas, esse mais aqui é terrível, os anos dos ímpios serão abreviados. O que é isso? Todo mundo entende. Vai ser diminuído o tempo deles nessa terra, sim ou não? O próprio Deus, ele ceifará eles, porque eles não querem viver no temor, não querem seguir, e querem viver dissolutamente. A quantidade de jovens que hoje em dia tem morrido é brincadeira, gente? Não é não. E acha que estão arrebentando, arrebentando a boca do balão, né? É uns cortes, desculpa a expressão, você que está assistindo, mas cá entre nós, é uns cortes de cabelo feio. Um faz uma estrela, outro faz um não sei o que na cabeça, aí pinta, e o pior não é nada. Tem pais que levam, aí faz um negócio no cabelo bem alto, aí passa, não sei, parece um trator que passa no carro na cabeça, e dá um negócio lá e tá roxo, tá azul, tá verde, e acha que tá e fica brilhando o cabelo. Eu quero assim. Tá lá o menino achando que tá arrebentando, um negócio bem que dói, mas gosto não se discute, não é? E levando cada vez mais e mais para um caminho errado. Aí quando você entra na questão da palavra, olha o que é que Papai do Céu fala. Veja só, já vimos que o tempo dos ímpios serão abreviados. Deus ele diz assim, ó, mas se, versículo de número 11, aí Deus ele fala, é pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe, olha só, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Deus não está falando agora dos ímpios, Deus está falando agora do seu próprio povo, que estava fazendo o que? Maldade. Em outras palavras, vamos traduzir 6 por meia dúzia. Lá em Siló habitava o meu nome, a minha presença estava ali, mas depois que os filhos de Israel, o meu povo, o povo de Israel, Deus está dizendo isso, o meu povo, ele fala o povo, o meu povo, começou a andar com maldade, fazendo coisas erradas, isto é, coisas que eu não tenho dito, coisas que eu não tenho ensinado, começou a viver assim. Deus ele disse, a minha presença já não está mais lá. Olha o que é, aí Deus está fazendo o que? Estamos aqui, mas lembra o que aconteceu em Siló? Ninguém se arrependeu, todo mundo vivendo na maldade. Eu saí dali. Deus sai ou não sai? Deus sai. Eu saí daquele lugar, minha presença não está mais ali. É como se Deus dissesse, vocês querem que aconteça aqui também a mesma coisa? Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. Eles já não honram a Deus como antes, a glória de Deus eles estão dividindo entre Baal e o Senhor. Deus não aceita um culto que você está prestando a Baal e depois você quer dar glória a Deus, aleluia. Deus fala, não estou recebendo não. Você está entendendo isso? Deus está achando claro, não estou recebendo não. Não tem como uma pessoa ela se prostrar diante de uma imagem e depois ela está se prostrando diante do altar de Deus, querido, ou uma coisa ou outra. Aos pés de quem você está se prostrando? Está claro isso, gente? Aos pés de quem você está se encurvando? Você sabia que um judeu de fato, ali firmado na palavra, ele não se ajoelha diante de ninguém, só de Deus? É profundo isso, né, gente? Pode estar quem for, ele não se curva, porque ele aprendeu na palavra, na Torá, que somente diante do Senhor é que ele pode se encurvar, e somente ao Senhor ele tem que adorar. Por isso que eu estou falando, o judeu fiel mesmo, aquele temente à palavra, e tem muitos ainda, graças a Deus. Mas olha como são as coisas. Aí Deus está falando isso, né? Versículo 13,
Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, isso é, já nesse novo lugar, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando. Olha só, madrugando e falando, até de madrugada. Deus fala ou não fala pela madrugada, gente? Fala. E falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Pastor, o que é isso? Tem alguns cultos atrás que eu já disse, amados, sempre que você se acordar pela madrugada, nunca pense, nunca coloque na sua cabeça, porque me deu vontade de ir ao banheiro só. Não, não é só isso não. Porque me deu sede, eu vou beber água. Não é só para isso não. Deus não acorda ninguém pela madrugada se não for para conversar com essa pessoa. Deus acordava Samuel pela madrugada, desde garoto. E era para conversar com Samuel, mesmo ainda uma criança. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. E a gente vê que o hábito do Senhor não mudou. Graças a Deus por isso. Amém, Jesus. Você foi ao banheiro, no banheiro mesmo conversa com Deus. Você foi beber água, está bebendo água, deixa bebendo água, converse com o Senhor. Não foi para ir ao banheiro, não foi para beber água, não foi para nada disso, mas acordou de madrugada, vai orar ao Senhor. Ainda que esteja naquela dureza para se levantar da cama e se ajoelhar, aí deitado mesmo na cama, comece a falar com o Senhor. Senhor, não sei porque o Senhor me acordou, mas eu quero ser sensível à sua voz. Amém. Eu quero ser sensível ao que o Senhor tem para me dizer. Aí de repente Deus começa a trazer pessoas. Estou dando uma situação, porque muitas podem acontecer. De repente Deus começa a trazer pessoas à tua memória, à tua mente. Do nada, você não está nem pensando em fulano. E Deus fala, olha, você não sabe o que está acontecendo. Não precisa você saber. Apenas ora. Se for para um livramento, quem sabe aquele horário, mas a pessoa pode até estar na rua ainda, não é? Não se sabe. Está se sentindo mal, está com falta de ar, aconteceu algum problema dentro daquela casa. Você está entendendo? Você vai orando. Às vezes pode ser nada disso, glória a Deus. Senhor, estenda a tua mão a mim. Repreende tudo que não vinha do Senhor. Você está entendendo isso? Senhor, acampa os teus anjos naquele lugar. Que fulano seja muito abençoado no nome de Jesus. Desejo bem, porque sempre que você ora, liberando bênçãos, a Bíblia já ensinou: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sempre que você abençoa alguém, poxa, mas eu queria dar uma coisa melhor ainda, mas eu não tenho condições no momento. Não importa, você não está fazendo de coração. Não é de coração que você está fazendo, você está abençoando. Na medida que você está abençoando, Deus vai te abençoar por isso também. Entenda uma coisa: com Deus você não perde absolutamente nada, com Deus você só tem a ganhar. Deus, Ele vai nos ensinando pontos aqui, que estava chamando o seu povo, mas olha só, não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. É triste isso. É como se diz, às vezes a pessoa, ela dialoga, conversa com beleza, com tanta gente, menos com Deus. Será que pode ser assim, gente? Poder não pode, nem deve, mas muitas das vezes é assim. E ainda abre a boca para dizer: mas eu não sei orar. É porque na Bíblia não está dessa maneira. Mas se fôssemos colocar uma definição para a palavra oração, uma delas seria conversa. Amém, igreja? Amém. É você interagir com Deus. A oração é assim. Só que muitas das vezes a pessoa ela está ligada à oração no intuito de petição. A oração ela utiliza para pedir, muitas das vezes. E são pouquíssimas as vezes que ela faz a oração para adorar.
Pouquíssimas são as vezes que ela utiliza a oração para adoração. Sabe aquele dia que você fala assim: Senhor, hoje eu não quero lhe pedir nada, eu só quero agradecer. Meu Deus, hoje eu só quero lhe agradecer. Mas sabe o que acontece? O erro não é seu não. O erro é de quem lhe ensinou assim, a só pedir. E a oração, olha para o seu irmão, diga assim: oração não é só petição. Amém, igreja? É agradecimento também, é adorar também. Pastor, eu posso adorar orando? Quem disse que não? Sabe quando você experimenta fazer de um louvor a tua oração? Sabe, de uma canção exaltando o nome do Senhor, você está fazendo: meu Deus, essa é a minha oração a Ti. E você começa a louvar, você começa a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adoração é dar. E a oração, infelizmente, está muito ligada a pedir, a querer. Só que a Bíblia ensina, olha como o segredo espiritual é profundo. A Bíblia, quando eu falo a Bíblia, é Jesus. Jesus, ele ensina que a melhor coisa é dar do que receber. Porque é dando, quando você está dando a tua adoração a Ele, Jesus, ele fala que acontece o quê? Melhor coisa é dar do que receber, mas é dando que se recebe. Dá para Deus o teu melhor, porque Deus, ele vai te dar o melhor dele para você também. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Ficou claro isso? Ficou? Graças a Deus. Olha como é bom isso, como é prazeroso a gente ter ciência dessas coisas, e não ser como estava acontecendo com os filhos de Israel, o povo de Deus. Eu avanço esse ponto porque Deus vai ficar muito triste com eles, porque Deus não quer que eles procedam assim. Mas uma hora, gente, Deus, ele não vai estar mais assim não. Pastor, olha o que diz a palavra, versículo de número 14: farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Diga misericórdia. Gente, olha só, Deus está falando, gente, e Deus vai dizer assim, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Aí Deus, ele fala, agora direto para quem? Para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me importunes. Gente, e aí? É forte, hein? E nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Pastor, o que é que eles não estavam fazendo? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar e sobre os homens e sobre os animais e sobre, aí ele diz, as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Eita, Deus agora rasgou o verbo, hein, gente? Deus rasgou o verbo.
Sabe aquela expressão que diz assim: tudo tem limite. Tudo tem limite. Não ultrapasse esse limite. É a mesma coisa, só que aqui é pecado mesmo. Mas vai entrar em outro país sem permissão. O que pode acontecer? Muitas coisas. Uma que todo mundo torce é ser deportado, é mandado de volta. Volta até de avião. Mas ruim se não matarem por ali mesmo. O custo é bem menos. E ninguém sabe o que aconteceu. Já estava como intruso mesmo. Morreu, ninguém vai sentir falta, a não ser a família. Cadê ele? Ninguém sabe. Mas é triste isso. E o que Deus está fazendo aqui é muito sério. E Ele fala assim, ó: assim diz o Senhor, verso 21, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito. Você já percebeu que Deus sempre traz lembrança quando eles se desviavam do que Deus tinha feito por eles? Já percebeu isso no Antigo Testamento? Novamente Deus faz isso. Deus sempre traz a memória. Não se esqueçam que foi eu que tirei vocês de lá da escravidão. E vocês querem ser escravos novamente? Vocês querem ser escravos de novo? Só mudou o território, mas espiritualmente se tornam o quê? Escravos. É isso que vocês querem. Aí Deus ele diz, ó, versículo 22, não é isso? Nunca falei, porque nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes dei, olha só, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém, igreja? Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. É bom o coração do homem? É não. Mas no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante, isso é, não para frente. Deus ele deixa bem claro, e você que me assiste entenda isso: toda e qualquer pessoa que sabe o certo a fazer, e ela põe no seu coração, mesmo assim, fazer o errado, Deus está dizendo: você não vai andar para frente desse jeito, nada para você vai andar para frente desse jeito, você vai andar para trás agindo assim. E isso é o que muito acontece na vida de muitos, porque sabe o certo a fazer, mas já colocou na sua mente e no seu coração a fazer o errado, Não faça o errado, sabendo você no fundo, no mais íntimo de você, sabendo que aquilo ali é errado, e sabendo qual era o certo e o melhor a ser feito. Pastor, mas isso não sei o que. Deus é Deus, e Ele é Deus absoluto sobre tudo e sobre todos. Não vamos fazer do nosso jeito, o jeitinho brasileiro, como se diz aí afora, não ajuda muito não. E as coisas de Deus não existe jeitinho brasileiro, jeitinho inglês, jeitinho francês, não existe. As coisas de Deus é do jeito de Deus. Por isso que a forma dele julgar é justa, não é? Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O certo é sempre o certo, e o errado é sempre o errado. Pastor, mas eu não entendo, eu não sei porque isso
está andando para trás, está dando errado na minha vida. Opa! O que está acontecendo? A palavra de Deus tem resposta. A Bíblia Sagrada tem resposta. Tem resposta para tudo na vida. Então a gente muda o que estava no nosso coração, o que estava na nossa mente, que a gente colocou já sabendo que era o quê? Era o quê? Errado. E vamos fazer o certo. E quando você projeta agora, Senhor, obrigado, eu vou fazer o certo mesmo. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aí quando você agora decide dentro do teu coração fazer o que é certo, Deus vai falar: agora é o que? É comigo. Agora eu vou agir por você. Agora o que estava andando para trás vai agora andar para frente. Você vai para frente. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai para frente, meu irmão. Olha para outra pessoa e diga assim: você vai para frente. Com uma condição. Qual é a condição? Fazer o certo. Faça o certo. O certo nem sempre está de acordo com o que a gente queria, mas faça o certo. Não tem meio termo, porque a tua segurança é Deus. É Ele que te abençoa, é Ele que te guarda, é Ele que te prospera, é Ele que faz um grande livramento, é Ele que salva, é Ele que faz tudo. Então faça o certo, para que tudo dê certo na sua vida. Você toma posse desta palavra, você recebe esse ensinamento ao teu coração, ao teu espírito, à tua alma. Então aplauda bem forte a palavra de Deus, glorifique o nome de Jesus, dê o seu grado de júbilo ao nome dele, a palavra dele, que é digno de todo louvor. Oh glória, amém. Diga amém, Jesus. Tome seu lugar, fique de pé, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre seu peito, sobre o seu coração. Não adianta fazer o errado e querer que mesmo assim as coisas venham a dar certo. Adianta, gente? Não adianta. Então, vamos fazer a coisa certa. Ora assim a Deus comigo, diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pela palavra que o Senhor liberou a minha alma, ao meu coração, ao meu espírito. Deus da minha vida, eu não quero estar com propósitos em meu coração, em minha mente, sabendo que é o errado. Eu quero estar com os propósitos certos, os pensamentos certos na minha mente e no meu coração, para que tudo dê certo na minha vida. Eu não quero mais andar para trás, eu não quero errar mais. Eu quero, Senhor, dar certo. Eu quero que tudo na minha vida ande bem, ande para frente, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, fale com Deus. Santo Deus e maravilhoso Pai, eu oro ao Senhor pela vida de toda a tua amada igreja, de todos que nos assistem, de todos, Senhor, aonde quer que esta minha voz ela possa chegar, ela possa alcançar, eu peço ao Senhor, vai de encontro a cada um. Meu Deus, nem sempre o ser humano, ele quer fazer aquilo que de fato até sabe que é o certo, mas esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, esse tipo de desejo, ele seja arrancado, ele seja estipado da nossa vida, seja destruído no nome de Jesus, mas que nós venhamos sempre caminhar fazendo certo e da maneira certa, onde o Senhor venha olhar para nós, venha se agradar, venha estender a sua boa mão, venha abençoar em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, venha sobre as nossas vidas, e que os nossos pés eles não venham pisar em falso, que as nossas mãos não venham trabalhar de maneira errada, mas que todo o nosso ser venha andar de acordo
acordo com a sua palavra, venha andar de acordo com o seu querer, com a sua vontade, e que tudo nos vá bem, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, diga graças a Deus, diga glória a Deus, e aplauda bem forte a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, Deus, seu brado de júbilo, oh glória, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, amém, diga amém, Jesus. Podeis tomar o seu assento.